Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Supremo na Semana, agora também disponível em vídeo no Spotify e no YouTube do STF. Eu sou Mariana Xavier, roteirista, apresentadora e coordenadora de novas mídias da TV Justiça, e junto aqui com a Gisele e com o Mauro, a gente vai explicar as principais decisões desta semana aqui no Supremo Tribunal Federal. Olá pessoal, eu sou Gisele Reis, consultora jurídica da Rádio e da TV Justiça. Estou aqui para fazer uma análise jurídica, destacando os principais pontos das decisões dos ministros do Supremo. Eu sou Mauro Burlamac, jornalista da Secretaria de Comunicação Social do Supremo, e vou ajudar a Mari e a Gi a contar um pouco da semana do Supremo e um pouco dos bastidores da Corte. É isso, vamos lá. A gente começa então pela quarta-feira. A gente teve o fim do julgamento, da chamada coisa julgada em matéria tributária, e o entendimento foi que uma decisão definitiva sobre tributos recolhidos de forma continuada perde aí seus efeitos caso o STF se pronuncie em sentido contrário. E a gente vai traduzir para você o que isso significa. Então, vamos começar relembrando esses RS. Mauro, conta pra gente quais são esses recursos extraordinários. 2 recursos extraordinários chegaram aqui à Corte discutindo essa questão dessa contribuição social sobre o lucro líquido. O que aconteceu? 2 empresas conseguiram na década de 1990, decisões judiciais que garantiram a ela deixar de pagar essa contribuição, e nessas decisões a contribuição foi considerada inconstitucional, inclusive. Anos depois, em 2007, o Supremo veio a julgar essa contribuição, essa CSLL, e a considerou constitucional. Ou seja, essas empresas aí, vários anos ficaram sem pagar esse tributo. Ficaram sem pagar. E a partir da decisão do Supremo, então, em princípio, todos deveriam voltar a pagar, a contribuição normalmente. Como é que foi, então, essa decisão? Gi, explica melhor para a gente juridicamente como é que funciona a partir de agora. Bom, o que os ministros levaram em consideração na resolução desses 2 recursos extraordinários foi exatamente, de um lado, a questão da coisa julgada, da segurança jurídica, e, de outro lado, a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. O que ficou decidido é que qualquer decisões, ainda que irrecorríveis, ou seja, já transitadas em julgado, elas devem obedecer o entendimento do Supremo Tribunal Federal quando o Supremo Tribunal Federal se manifestar em sentido contrário. Por quê? Porque o Supremo, a análise de constitucionalidade, de acordo com a nossa Constituição Federal, ela fica a cargo do Supremo Tribunal Federal. A palavra final sobre constitucionalidade é do Supremo Tribunal Federal. Então, a partir do momento em que você tem o Supremo declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de determinada matéria, e quando ele faz isso, num julgamento que gera efeitos em relação a todas as pessoas, essas decisões precisam ser cumpridas e respeitadas a partir daquele momento. Então, resolveu-se exatamente essa situação de insegurança que havia antes sobre qual era o momento em que se aplicava essas decisões do Supremo Tribunal Federal. E então os ministros, foi a posição que prevaleceu, foi no sentido de que as decisões definitivas em matéria tributária, principalmente quando se trata de questões tributárias que acabam se renovando, continuamente, elas precisam observar a situação jurídica do momento daquela nova relação tributária. Então, se há uma decisão do Supremo Tribunal Federal que é diferente, por exemplo, da que foi uma situação jurídica diferente daquela que havia quando a decisão da instância inferior foi proferida, você tem que analisar o contexto a partir do momento da decisão do Supremo. Então, quando o Supremo declarou constitucional o tributo, a partir dali, o que vale é a decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, aquela situação definida anteriormente, por ter levado em consideração outros aspectos, não pode mais ser aplicada. Deve-se aplicar o entendimento do Supremo a partir do momento em que esse entendimento foi proferido. O ministro fala que o quadro jurídico e o quadro fático mudaram, Aquela decisão, não existia ainda a decisão do Supremo considerando constitucional a CSLL. Sim. E aí, por isso que se tomou aquela decisão da inconstitucionalidade e acabou transitando em julgado e garantiu essas empresas deixar de pagar, não é isso? Exatamente. Durante aquele período em que não havia decisão do Supremo Tribunal Federal em sentido contrário, elas permaneceram resguardadas pela decisão que já havia transitado em julgado e que não cabia mais recurso, porque aquela decisão transitada em julgado, ela gerou, de fato, um direito adquirido para aquelas empresas. Mas,
Quando o Supremo mudou o entendimento, aí, em razão, a gente vai ter oportunidade de explicar depois a questão da tese da repercussão geral, para poder entender em que circunstância, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal realmente impacta essas decisões que já transitaram em julgado, que foram, passaram por todas as fases recursais e que não cabem mais recursos. Um dos relatores do caso é o ministro Luiz Roberto Barroso, que inclusive concedeu uma entrevista à TV Justiça e explicou melhor e de forma bem didática para a gente entender. Vamos conferir. Para entender essa questão, é preciso fazer uma primeira distinção. Existem tributos que são impostos, taxas, que são instantâneos. Você paga só uma vez. E existem tributos que envolvem uma relação continuada. Exemplo de um tributo instantâneo. Alguém faz uma compra e venda de uma casa, você paga uma vez o imposto de transmissão e acabou. No caso de relações de trato continuado, o exemplo típico é o imposto de renda. Então você pagou o imposto de renda em 2020, depois de 2021 você paga de novo, depois de 2022 você paga de novo, 2023. Então, o que o Supremo entendeu é que nos casos em que seja um tributo que eu chamei de instantâneo, se você conseguiu uma decisão para não pagá-lo, você tem esse direito para sempre. No caso das relações de trato continuado, se você tiver obtido uma decisão favorável ao não pagamento que transitou em julgado, ela vigora. Mas se o Supremo Tribunal Federal decidir que aquela lei que foi considerado, por exemplo, inconstitucional e permitiu você não pagar o tributo, que ela é constitucional, a partir da decisão do Supremo, você não está mais protegido pela coisa julgada, porque aquela é uma relação que se renova ano a ano e o direito mudou. E isso é importante porque se você não faz valer aquela incidência tributária sobre todos os atores do mercado, o sujeito que tiver obtido uma coisa julgada antiga tem uma vantagem competitiva, você cria uma desigualdade tributária. É isso, então vamos explicar agora essa tese, né, que teve repercussão geral. E o que ficou definido então, Gi? Então vamos lá. Bom, esses recursos foram apreciados em sede de repercussão geral e levaram em consideração o Instituto da Repercussão Geral para poder definir exatamente essa questão dos efeitos. O Supremo Tribunal Federal, quando ele se manifesta em recursos extraordinários, né? Existem várias hipóteses, vamos aqui falar apenas do que nos interessa. Em recurso extraordinário, e aí nesses casos com teses de repercussão geral, que significa dizer que aquilo que é decidido pelo STF passa a valer em todos os casos semelhantes. Então, a repercussão geral ela é muito semelhante aos efeitos que se tem numa ação, no julgamento de uma ação constitucional, né? Então, além de vincular todos os demais órgãos do Poder Judiciário, ela deve ser oponível em relação a todas as pessoas. Então, os efeitos, tanto de um quanto de outro, eles geram efeitos amplos e gerais, diferentemente de quando não existia a repercussão geral. Então, na formulação da tese, o ministro levou em consideração exatamente esse aspecto. Olha, se a decisão do Supremo Tribunal Federal foi uma decisão proferida antes do Instituto da Repercussão Geral, aquela decisão tomada num recurso extraordinário não vai vincular terceiros, vai apenas valer para aquelas partes interessadas, mas ela não tem a força vinculativa que vai ter uma decisão proferida em recursos extraordinários que foram julgados sob o Instituto da Repercussão Geral. Então, o primeiro aspecto da tese é, antes da repercussão geral, a decisão do Supremo não afeta a coisa julgada. Após a repercussão geral, vai afetar as relações jurídicas de trato sucessivo, como o ministro acabou de mencionar. Então, se a decisão foi proferida quando não havia o Instituto da Repercussão Geral, não vai afetar a coisa julgada. Se foi após, afeta. O mesmo acontece quando se tem uma decisão proferida em sede de controle de constitucionalidade, como no caso dos julgamentos das ações diretas de inconstitucionalidade, das ações declaratórias de constitucionalidade. Então, esse foi o grande ponto. Aí, o que ficou definido é que, a partir do momento em que há a decisão do Supremo sobre uma determinada questão tributária, né, de trato continuado, a decisão do Supremo, a partir daquele momento em que a ata é publicada, deve valer, deve ser aplicada.
Eu queria comentar, Claro. até eu achei interessante do vídeo, 2 pontos que ele fala. Primeiro, essa diferença, né, do trato continuado e do imposto pago de uma única vez. Ele dá o exemplo, né, de uma transferência de um imóvel, por exemplo. A pessoa conseguiu uma decisão que garante que ela não precise pagar tal imposto lá atrás. Aquele imposto deixou de ser pago lá e aquela decisão não volta mais, porque aquilo, né, foi um fato que aconteceu ali atrás. Não Isolado. volta. Isolado. Né? Só vai ter novamente isso se a pessoa fizer uma nova venda. Aquele caso já se encerrou, aquela decisão transitada e julgada não muda. Exatamente. No caso do trato continuado, é o que ele explica. Ela conseguiu aquela decisão lá, até ali ela estava sem pagar. Quando surge a nova decisão, né, e é uma decisão do Supremo, que vale, né, para todos, então ele tem que voltar a pagar. E outro ponto no final, que ele deixa muito, muito interessante, ele fala que, a partir de 2007, quando o Supremo fala que é constitucional essa contribuição, as pessoas continuaram pagando, enfim, quem não pagava, todo mundo passou a pagar. E essas pessoas que tinham decisão transitada em julgado não pagavam. Permaneceram 1 ano sem pagar. E aí ele comenta essa diferença, o desequilíbrio concorrencial, talvez até. Tratamento desigual para situações jurídicas idênticas. Né? Elas tiveram vantagem, essas pessoas, né? Sim. Deixando de pagar esse imposto. E agora, por isso que eles vêm e dizem, não, decisão em 2007 diz que é constitucional, a partir dali todo mundo tem que pagar. E é importante a gente só esclarecer, Mari, que assim, embora tenha esse aspecto tributário, mas envolve também uma questão processual importante esse julgamento, né? Porque ele trata exatamente sobre essa questão da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. Sobre esse assunto ainda, a gente tem mais um ponto que eu destaquei da fala do ministro Barroso, nessa entrevista que ele concedeu à TV Justiça, que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Vamos olhar. Mas se você for num cassino e fizer uma aposta, você está num quadro de insegurança jurídica. Você pode ganhar ou pode perder. De modo que a partir do momento em que o Supremo disse que o tributo é devido, quem não pagou fez uma aposta. E aí, eu lamento. Portanto, a insegurança jurídica não foi criada pela decisão do Supremo. A insegurança jurídica foi criada pela decisão de, mesmo depois da orientação do Supremo de que era devido, continuar a não pagar e não provisionar. Está devidamente explicado agora, né? Exatamente isso, né? Já sabia, a partir de 2007, todo mundo tem que pagar. Quem não estava pagando, estava correndo, assumindo um risco que, enfim, agora o Supremo vem a dizer que, né, teria que ter pago durante esse período. Vamos para o próximo ponto, então? Começou ainda na quarta-feira e seguiu aí na quinta também no plenário o julgamento da ação que discute a constitucionalidade da apreensão de documentos, como a CNH, o passaporte, e também a suspensão, né, de direitos como de dirigir ou de assumir um concurso público, né, participar de licitação. E essas seriam medidas para assegurar o cumprimento de ordem judicial. A maioria do plenário acompanhou o voto do relator, que foi o ministro Luiz Fux, e eu quero entender melhor o entendimento dele, né, Gil? Como é que o ministro entendeu essa situação? E o voto do ministro Fux tem especial relevância, né, no sentido de que ele participou da comissão de juristas, ele foi o presidente da comissão de juristas que elaborou o Código de Processo Civil. Então, o ministro tem muita intimidade com o Código de Processo Civil desde a época das discussões, né, do anteprojeto. A gente brinca que é o pai do CPC. Tanto é que o Código de Processo Civil é comumente chamado de Código Fux, né? Então, o que o ministro Fux entendeu é que esse tipo de medida está dentro do chamado poder geral de cautela do magistrado. Ou seja, o magistrado, e o que se buscou com o Código de Processo de 2015 foi exatamente ampliar essas possibilidades do magistrado sem deixar o magistrado engessado com aquele rol taxativo de medidas. Porque as situações jurídicas elas vão sendo atualizadas, né? A modernidade, muitas situações vão acontecendo e que a legislação não consegue acompanhar da mesma maneira, no mesmo ritmo. Então, a possibilidade de ter uma legislação que diz, olha, o juiz ele pode tomar todas as medidas que forem necessárias, né, sejam elas indutivas, sejam medidas subrogatórias, que sejam necessárias para dar efetividade ao cumprimento da ordem judicial. Então, não se pode restringir, né, esse poder geral do magistrado diante de com base apenas da impossibilidade de não poder mais suspender o direito de dirigir. E ele até colocou isso lá no julgamento da ação. O que a gente está analisando, na verdade, é a possibilidade de suspender em abstrato a possibilidade do juiz
não determinar quaisquer tipos de medidas dessa natureza. E isso não seria possível. Os ministros ainda enfatizaram que essas medidas só são válidas a partir do momento que não afetam os direitos fundamentais. É isso, na verdade, né? O ministro Luiz Fux deixa bem claro, né, que o juiz deve agir sempre com proporcionalidade e razoabilidade, né? Ele tem que fundamentar decisões nesse sentido, por exemplo, né? Que são essas medidas mais drásticas, vamos colocar assim, mas que você não pode abstratamente dizer de cara, não, isso não pode fazer, isso é inconstitucional. E aí, durante o julgamento, ele, inclusive, cita exemplos, né? O farol dos bitcoins, por exemplo, estaria devendo dinheiro para todo mundo, querendo fugir do país. Seria desproporcional você bloquear o passaporte dessa pessoa? Ele, né, considera que, no caso concreto, seria possível. Então, você não pode tirar a possibilidade do juiz fazer isso abstratamente, né, como falou assim, né, ele tem que ter essa ferramenta e aí opção, sim, né? Essa opção, e aí poder usá-la ou não dentro e lembrou uma coisa importante, eventualmente, se ele exorbitar, se ele exagerar, sempre cabe recurso. Cabe recurso, cabe as ações de impugnação. Então, a solução já está dentro do próprio Código de Processo Civil, que diz exatamente que o juiz ele deve observar a proporcionalidade, o princípio da dignidade da pessoa humana, a adequação da medida. Então, quaisquer excessos, existem caminhos também previstos na legislação para que eles sejam, na verdade, contidos. E é importante que ele fala, a satisfação judicial, ou seja, fazer valer a decisão judicial, também é um princípio protegido pela Constituição. Exatamente. O juiz não pode só proclamar o direito da pessoa, dizer, você tem direito a tal coisa. Ele tem que satisfazer, ele tem que garantir a execução desse direito. E o Poder Judiciário tem que ter essa autonomia, né? No sentido de, olha, porque senão fica aquela situação que a pessoa ganha, mas não leva. Exatamente. Isso é uma situação muito comum. E nós temos inúmeros processos de execuções que é um gargalo da justiça. Então, essas possibilidades do juiz ser mais flexível em relação, né, a medidas mais modernas e atuais de restrição de direitos das pessoas para fazer valer as decisões judiciais são importantes para que os processos possam ter resolução, porque senão no primeiro momento a pessoa ganha e no segundo momento, quando ela vai efetivar ali, receber aquele valor, ela acaba tendo um processo emperrado que não consegue andar porque não consegue encontrar bens passíveis de penhora. E nenhum direito é absoluto, Mari. Então, assim, os direitos fundamentais, eles podem ser restringidos desde que haja proporcionalidade. Exato. Que aula, muito obrigada. Adorei a explicação, ficou ótimo, gente. Vamos então para o plenário virtual? Já que a gente acabou com a sessão plenária, a gente tem algumas decisões do PV para citar. A primeira, que a gente cita aqui, é uma decisão unânime, né, que o STF derrubou leis dos estados de São Paulo e do município de São Simão, que fica em São Paulo, que instituíam o salário esposa, que era um benefício pago a servidores públicos casados, e essas mulheres não tinham nenhuma atividade remunerada, nenhuma fonte, né? Só que vale dizer que essas normas foram editadas antes da Constituição de 88, que foi algo que foi destacado também nesse julgamento. Sim. De novo, aí o ministro Roberto Barroso, que é o relator, ele comenta, de novo você está causando uma desequiparação, ele coloca, né, uma diferença, né, entre pessoas que são casadas e não são casadas, pessoas que têm união estável, pessoas que, enfim, são solteiras, são viúvas, e você está dizendo, não, quem é casado tem direito a esse benefício. E hoje em dia não cabe mais colocar uma caixinha todo mundo, né? Gente, eu fico pensando, imagine se todas as esposas de servidores públicos tivessem direito a isso. Sim. Os cofres públicos não teriam condição de arcar com todos esses pagamentos. E é isso exatamente que também foi analisado no seguinte sentido, tem que ter uma contraprestação para você receber algo do Estado. E a contraprestação no caso do servidor público, é a prestação do serviço. Então, o Estado Civil, ele não pode ser o direcionador de recebimento de verba pública, né, por si só. Então, foi por essa razão que eles entenderam que essa vantagem pecuniária é desproporcional, é indevida, ela não pode, ela não se justifica, né? É injustificável. Qualquer benefício ao servidor tem que ter uma motivação, tem que ter um critério razoável. Exatamente. Bom, mais uma então, a gente vai falar agora da maioria, né, do plenário virtual. A gente já tem uma maioria para derrubar uma lei estadual de Rondônia que proíbe o uso da linguagem neutra em escolas. O que é a linguagem neutra, né? É o TODES, que a gente vê muito, exato, que a gente vê muito na rede social. Bom, o prazo desse PV termina hoje, à meia-noite, agora que a gente está gravando o podcast, são 4h02 da tarde de sexta-feira, então a gente não tem ainda uma definição total, porque a gente pode ter pedido de vista, a gente pode ter destaque, né? O relator do caso é o ministro Edson Fachin,
e ele inclusive já tinha suspendido essa lei por meio de liminar lá em novembro de 2021. E essa decisão foi a referendo. É isso, Mauro? Isso, e aí o ministro Fachin, né, aquela questão de competência para legislar, no caso aí sobre educação, ele fala que os estados têm competência para legislar, podem, mas tem que seguir as normas gerais. Voltamos sempre a esse assunto, né, a União, né, o governo dá as normas gerais e os estados podem definir questões ali. Tem autonomia para isso. Tem autonomia para questões, né, regionalizadas, mas sempre seguindo as normas gerais. Exatamente. E assim, qual é a norma geral que nós temos para a educação, né? É a Lei Nacional de Diretrizes e Bases da Educação. Então, assim, não dá para você tratar apenas o estado de Rondônia de forma diferenciada. Ainda que se tenha a intenção de se adotar ou não esse tipo de linguagem, isso tem que ser um direcionamento nacional. Não se pode ter esse tratamento desigual, assim, de legislação local, não seguindo uma orientação nacional, assim, divergindo, né, saindo ali do rumo daquilo que a legislação nacional... Porque a norma geral é exatamente para dar essa homogeneidade mínima para todo o país, né, ter uma mesma linha. Sim, exatamente. Bom, vamos acompanhar então semana. Aí, lembrando, como você falou, desculpa, Mari, te interromper, mas só para deixar claro para quem está acompanhando que o plenário virtual é aquele que os ministros podem, a qualquer momento, inserir os seus votos, sem necessidade de reunião física, né? Então, como você mencionou, a gente tem, por enquanto, uma maioria formada, 6 ministros que acompanharam o relator e a gente está aí na expectativa. A gente tem maioria formada, ou seja, ao todo são 7 ministros pela inconstitucionalidade dessa legislação. E vamos aguardar o fim do julgamento, então. É isso. Próximo tema é um tema que teve repercussão geral reconhecida também, né, no plenário virtual, e a gente trouxe para cá porque é um tema que realmente interessa, né, muita gente, principalmente o pessoal que acompanha de perto essas decisões. O STF vai decidir o seguinte: se a fuga de blitz para esconder outro delito é crime ou não, né? Eles vão julgar se a garantia constitucional contra a autoincriminação se aplica nesses casos, né? Basicamente, o que a gente vê no dia a dia, nos noticiários, a pessoa se recusa, né, a fazer o teste do bafômetro para não se autoincriminar. É disso que a gente está falando aqui? Mais ou menos. O caso aqui é um caso curioso, né? Aconteceu em Santa Catarina, né? O homem tinha acabado de roubar um veículo e chegou numa blitz e não parou na blitz, fugiu da blitz para tentar encobrir o roubo do carro. Ou seja, encobrir um outro crime previamente anterior, cometido. Provavelmente há pouco tempo atrás, né? Aí o que aconteceu? Eu anotei aqui. Na primeira instância, ele foi condenado por roubo e por desobediência, por não parar na blitz. O TJ estadual absolveu do crime de desobediência, manteve o roubo, mas a desobediência tirou com base nesse princípio da não autoincriminação. Que é esse exemplo que eu dei, que você não é obrigado a formular provas contra si mesmo. Vem o STJ, retoma a condenação por desobediência, dizendo que esse princípio da não incriminação não é absoluto. Exatamente. A tese da defesa, na verdade, é a seguinte: olha, quer dizer que o autor do roubo tinha que ser obrigado a se entregar para a polícia. Então, eles questionam exatamente essa questão e aí fundamentam no artigo 5º, que diz que a pessoa ela pode, inclusive, ficar em silêncio, que isso não pode ser levado em consideração em desfavor dela, né? Então, existe realmente este princípio previsto na Constituição Federal, que decorre exatamente desse inciso da Constituição, no sentido de que eu não sou obrigada a produzir provas contra mim mesma. Então, em razão disso, a Defensoria Pública tem justificado o recurso exatamente alegando que nessa ocasião não seria possível exigir do cidadão que ele se entregasse à polícia porque ele estaria em fuga, né? Então, por estar em fuga, ele estaria acobertado por esse direito de não se autoincriminar. Então, não poderia responder pelo crime de desobediência. Nesse caso, quando o Supremo reconhece a repercussão geral, não significa que teve nenhum posicionamento ainda de mérito, né? Não está decidindo se isso constitui crime, não constitui, é direito do réu ou não é. Por enquanto, o Supremo está dizendo, olha, esse assunto é um assunto que interessa para resolver esse caso concreto que o Mauro acabou de citar, mas ele também transcende esses interesses. Abre muitas possibilidades para outras ações. Outras situações.
situações. Muitas pessoas podem também se encaixar em situações semelhantes e, em razão disso, a ministra entendeu por bem, julgou, ela votou pela repercussão geral e os demais ministros também, à unanimidade, entenderam que esse é um caso importante, um caso significativo, que a resolução dele deve ser seguida por todos os demais tribunais, porque o que se discute dentro deste recurso extraordinário, ele é importante para toda a sociedade, não só para aquele caso específico, mas... Ou seja, vai a plenário. Isso. E a repercussão geral é isso, né, Gi? Na verdade, é um processo entre partes, na verdade, mas que tem potencial para extrapolar isso e atingir vários outros processos que estão tramitando na Justiça. Né? Tem potencial social muito grande, né? Então, essa, na verdade, é a função da repercussão geral. E outra coisa importante é isso. O Supremo agora decidiu que vai decidir. É isso. E a gente não tem data ainda. A gente não tem data para o julgamento. É isso. Exatamente. Vamos, então, explicar agora uma decisão monocrática do ministro Luiz Fux, que tem relação com o ICMS, também energia elétrica. Quem traz essa novidade é o Mauro. Mauro, explica para a gente, então. Estou procurando aqui minhas anotações aqui para... Por isso que eu prefiro o papelzinho. Eu e a Gisele, a gente é do papel. Tudo, na verdade. Vamos lá, ICMS sobre energia elétrica. Na verdade, ICMS já está em discussão aqui no Supremo, a questão dos combustíveis ficou bastante, né? A gente falou muitas vezes, falamos, né, no podcast? Muitas vezes no ano passado sobre isso, na verdade. E agora o ministro Luiz Fux, numa outra ação, né, que discute aí, no caso, energia elétrica, tá? ICMS sobre transmissão e distribuição de energia, na verdade, tá? A mesma lei que tratava lá dos combustíveis, é a lei complementar 194 de 2022, ela excluía a incidência do ICMS sobre esses produtos, colocava a energia, assim como foi feito com combustível, como item, como bem essencial, então a alíquota não poderia ser superior ao geral. Isso, na verdade, acabou reduzindo a alíquota de imposto de renda e acabou trazendo prejuízo para os estados, que aí recorreram ao Supremo pedindo a suspensão e o ministro atendeu, né? Ele alega, na verdade, né, que a União teria exorbitado mais uma vez, né? Ele estava tratando de matéria que é um tributo estadual, então não competiria a União legislar sobre isso, né? E aí ele lembra a questão do processo que está de relatoria do ministro Gilmar Mendes e que lá houve um acordo, né? Houve um grupo de trabalho formado e que eles já acabaram no acordo citando que eles não eram contra a suspensão desse dispositivo que trata da energia elétrica, porque estava, né, no bojo da discussão daquele grupo de trabalho. Então, eles próprios, Estados e União, não eram contra essa suspensão e aí o ministro acabou acatando isso e... Essas matérias tributárias envolvem sempre essa questão de repartição de competência tributária e o ICMS a gente vê que é muito comum, né, no Supremo sempre ações presente, né, desta natureza, porque é o imposto de maior arrecadação dos estados. Para os estados então, é muito forte. Exatamente. Exato. Bom, vamos lá então. Próximo tópico, a gente vai falar, essa semana, né, completou um mês aí dos ataques às instituições públicas, ao Congresso, ao STF, ao Planalto. Então, inclusive na sessão de quarta-feira, a ministra citou isso, né, que o STF segue na missão de restaurar o patrimônio histórico após esses atos de vandalismo. Então, queria só exaltar aqui o trabalho do Laboratório de Restauro da Corte. A gente tem aqui alguns números, né, desses itens de acervo de recuperação histórico, dos 114 que poderiam passar por uma restauração, 28 já foram restaurados, e entre eles 10 bustos em bronze de figuras históricas, né, do Brasil, 2 brasões da República, 5 quadros e a escultura em bronze A Justiça, que é bem famosa, bem bonita, né? E a galeria de fotografias dos ministros presidentes. E ainda sobre esse assunto, teve decisão monocrática do ministro Alexandre de Moraes, uma autorização, né, Mauro? Ele autorizou, então, que o TSE pode fornecer à Polícia Federal os dados biométricos dos investigados pelos atos criminosos do dia 8 de janeiro. Isso, na verdade, o ministro autorizou tanto o TSE quanto o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Secretaria Nacional de Trânsito a compartilharem os sistemas de conferência biométrica para que isso possa ajudar nas investigações que estão em curso, né? Para poder identificar, né, as pessoas. Porque claro, foram tantas pessoas ali envolvidas e, assim, em matéria criminal você precisa, de fato, individualizar as condutas, né? Não dá para ter uma acusação geral, generalizada. Então, a importância de você identificar o autor daqueles atos de vandalismo e saber exatamente quais são os ilícitos penais que essas pessoas irão, na verdade, responder, porque, como mencionou a ministra,
justiça, todos deverão responder na medida da sua culpabilidade. Esses atos não ficarão impunes. E a gente lembra que a perícia que foi realizada foi muito minuciosa aqui no Supremo, a gente pôde acompanhar. Então agora eles têm elementos suficientes, aí precisam saber aonde fazer essa conferência biométrica, e aí pediram, a Polícia Federal pediu ao ministro e ele acolheu esse pedido. É isso, vai ser foi uma decisão importante na apuração dos responsáveis. A gente segue acompanhando também esse assunto. Vamos falar então da semana que vem, o que vem por aí, quarta e quinta, mais sessão plenária. A gente tem uma pauta aí bem importante, um assunto que já teve presente aqui no Supremo, que é a questão do amianto. Isso, na verdade, eles voltam a discutir agora, a questão já foi decidida, na verdade, no Supremo, né? A análise de legislações estaduais que proibiam o uso do amianto, e aí, na verdade, o Supremo acabou, né, mantendo as leis e derrubou uma lei federal que permitia, incidentalmente, como eles chamam, derrubaram a lei. E aí agora as pessoas, né, as partes entram com embargos, com recursos, dizendo assim, poxa, a gente entrou com uma ação pedindo para anular essa aqui, você anula outra que é a contrária, quer dizer, eu tive uma decisão contrária que eu pedi, né? Então a discussão agora, essa decisão do Supremo que afastou a lei federal vai valer para todo mundo mesmo, como eles disseram, a erga omnes, né? Sim. E poder vinculante, né? Exatamente, porque em 2017 o Supremo chegou a banir, né, o amianto, né? No sentido de banir o amianto em todo o território nacional. Essa decisão, inclusive, foi bem comemorada por conta do potencial cancerígeno que tem o amianto. E o Supremo entendeu que não poderia ter a comercialização, ele tem várias leis, né, que vários, cita, exatamente, dentro do país. Então, a comercialização, industrialização do amianto ficou proibida no país. Mas nós temos um arcabouço legislativo gigantesco, né, em termos estaduais. Tem legislação que já traziam a informação no âmbito local, né, a proibição do amianto no âmbito local. E aí nós tivemos vários embargos de declaração que foram apresentados. Então, ao todo, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 processos que estão pautados. Eu digo que que é o grande destaque da próxima semana, é exatamente essa questão do amianto, porque esses embargos de declaração foram apresentados para que os ministros possam esclarecer essas questões que o Mauro acabou de mencionar, né? Os embargos de declaração servem exatamente para isso, para poder fazer algum tipo de ajuste na decisão, ou porque essa decisão é omissa, ou porque ela traz alguma contradição, ou porque ela tem um sentido dúbio, né? Porque algum ajuste precisa ser feito. Um esclarecimento, às vezes, claro. Né? Então, se os juízes entenderem que realmente há algum desses aspectos, eles podem fazer algum ajuste na decisão. Então, esse é o grande destaque, amianto. É isso, então. Gi, Mauro, muito obrigada pelas explicações aí. Mais um episódio concluído. Eu espero vocês na semana que vem. Na verdade, Mauro de férias, né? Só na outra, então. Vamos sentir sua falta, Mauro, mas estaremos aqui de toda forma para poder trazer as novidades da próxima semana. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia, pelas explicações. Nos vemos na semana que vem. Até lá. Até lá, até a volta das férias.